Olá, queridos alunos, vamos aí para mais uma aula de Direito Tributário, seguindo a recomendação da OMS, faremos as nossas aulas, vou gravar as nossas aulas para colocar para vocês no portal AVA, para que a gente não perca o semestre e a gente possa continuar nossas atividades acadêmicas de forma normal, tá ok? Então a gente está indo agora para a aula 3 da unidade 1, e vamos tratar um pouquinho hoje sobre as competências tributárias, tá ok, pessoal? Vamos em frente, sem muita delonga. Falamos em sala de aula tempos atrás que a instituição de tributos ela é feita através do princípio da legalidade e através de lei. E falei que cada ente federado, através de uma competência delegada pela Constituição Federal, pode exercer editando a sua própria lei, tá lembrado? Então, o que nós temos? A competência tributária, pessoal, nada mais é do que o poder atribuído pela Constituição para que cada ente federado possa fazer a sua instituição do tributo, certo? Então, nós temos lá na Constituição Federal falando, compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, compete à União instituir impostos sobre, compete aos municípios e ao Distrito Federal instituir impostos sobre determinada situação. Então, assim, é na Constituição que está o poder um poder, podemos dizer assim, que foi atribuído para cada ente federado. E cada ente federado não pode extrapolar esse poder que foi outorgado pela Constituição. A Constituição, ela delega esses poderes, né? E aí cabe a cada ente federado, através da sua lei competente, instituir esse tributo, né? Falamos em sala de aula, para vocês terem uma ideia, sobre o Imposto sobre Grandes Fortunas, o IGF. Falei que ele está previsto na Constituição, está delegada essa competência para a União, mas a União ela não exerceu essa competência, ou seja, ela não foi e instituiu, criou a lei para isso, embora esteja na Constituição. Então, o simples fato da norma estar na nossa Constituição Federal não faz nascer a obrigação tributária, porque cabe ao ente federado, através daquela competência delegada, exercê-la. Tá ok, pessoal? E a competência tributária, ela tem algumas características, tá? Podemos dizer assim, alguns princípios, que é a facultatividade, a indelegabilidade, irrenunciabilidade e incaducabilidade. Vamos agora aqui, através dos slides, estudar um pouquinho de cada uma dessas características da competência tributária, tá ok? Vamos começar aqui pela facultatividade. O que é facultatividade? Decorre da faculdade desses entes políticos, né? Quem são os entes políticos? Município, Estado, Distrito Federal e União, de exercer essa competência ou não. Acabei de falar sobre o imposto sobre grandes fortunas. Está lá previsto no artigo 153, inciso 7 da Constituição Federal. Contudo, a União, ela não exerceu essa competência. Ou seja, ela não criou esse imposto sobre grandes fortunas. Embora, a qualquer momento, ela possa assim fazer, certo? Então, assim, da mesma forma que está na Constituição, não obriga aos entes federados a exercer essa competência. A norma de competência, ela é facultativa, tá? Pode um ente federado deixar de instituir determinado tributo no âmbito de sua competência. A União não sobrepõe aí aos interesses daquele ente federal, tá ok? Vamos em frente, a gente tem a indelegabilidade. O que é a indelegabilidade, pessoal? Uma vez que foi atribuída uma competência para determinado ente federado, ele não pode simplesmente transferir essa competência para outro ente federado. Exemplo, não pode o município, por exemplo, que tem a competência tributária de instituir o ISS, falar assim, olha, o município de Cuiabá fala, eu não quero instituir o ISS no âmbito do território do município de Cuiabá. Contudo, eu vou transferir esse poder para o município de Várzea Grande. Pessoal, não pode. A competência que é delegada, conferida constitucionalmente para um ente federado, só ele pode exercer essa competência. Ele pode deixar de exercer, mas ele não pode transferir essa competência para outro ente federado, tá? Então, nós temos ali no artigo 7
7º do Código Tributário Nacional, que a competência tributária é indelegável. E aí temos uma exceção aqui, pessoal, que é interessante vocês saberem, que é salvo atribuições das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos. O que quer dizer isso? Nós estamos estudando competência tributária, que é a competência para instituir tributo. Ela é diferente da capacidade tributária ativa. O que é a capacidade tributária ativa? Essa sim pode ser delegada. É o poder de cobrar, arrecadar e fiscalizar. Quer um exemplo, pessoal? O ITR. O ITR é um Imposto Territorial Rural. Ele é de competência da União. Contudo, a União, ela delegou a capacidade tributária ativa deste tributo para os municípios. Ou seja, é o município que faz a cobrança, a arrecadação e a fiscalização. Contudo, regra de competência tributária é da União. Não pode o município alterar essa lei, exercer a competência. Ele só pode exercer a capacidade, ou seja, nos limites para cobrar, arrecadar e fiscalizar. Outro exemplo é a contribuição previdenciária do funcionário. Quem é competente para instituir essa contribuição, esse tributo? É a União. Contudo, ela delegou essa competência para o INSS, uma autarquia, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. É ele quem arrecada, através da Receita Federal hoje. Quer dizer, a competência para legislar sobre a matéria continua sendo da União. Contudo, o INSS, através da Receita Federal, hoje unificada, tem a capacidade tributária ativa, ou seja, ela exerce os poderes de cobrar, arrecadar e fiscalizar. Mas a competência tributária, que é aquela capacidade, competência para instituir, para criar a lei, para modificar, continua sendo aquele em que a Constituição determinou. Tá ok? Vamos em frente, pessoal. A gente tem a irrenunciabilidade, ou seja, uma vez conferido pela Constituição a competência tributária para um ente federado, ele não pode simplesmente renunciar a esse direito. Tá? Renunciar a esse direito não se confunde com a faculdade do não exercício, exemplo do IGF. O que ele não pode é retirar essa competência do âmbito do território dele, ok? Essa é a diferença. Ele pode decidir não exercer, contudo aquela competência vai continuar sendo dele. Ele não pode renunciar esse direito por se tratar, pessoal, de uma matéria de ordem pública, de direito público, tá ok? Nós temos ainda a incaducabilidade. O que é? O não exercício dessa competência tributária, que a Constituição outorga aos entes federados, não torna o direito de exercê-la preclusivo. Ou seja, se ele não exercer aquele poder de tributar naquele momento, isso não quer dizer que ele não possa fazer a qualquer momento. Volto aqui o exemplo do imposto sobre grandes fortunas. A União, ela não exerceu essa competência. Contudo, a qualquer momento, ela pode exercer, dentro dos limites que foram estabelecidos pela Constituição Federal. Então, se um ente federado resolver não exercer, naquele momento, aquela competência de instituir determinado tributo, ele pode fazer quando ele bem entender. Não vai caducar esse direito, não vai deixá-lo preclusivo. Tá ok? Por último, aqui nós temos uma classificação, tá? Dessas competências. Nós temos a classificação como uma competência privativa, uma competência comum, uma competência residual e uma competência extraordinária. Vamos começar pela competência privativa. Competência privativa é aquela em que a Constituição atribui a um determinado ente político em particular. Exemplo, os impostos. Nós temos lá, no artigo 153 da Constituição Federal, a determinação de que compete à União instituir impostos sobre... E aí nós temos vários incisos aqui, nós temos 7 incisos, que são 7 tributos que a Constituição Federal delegou exclusivamente para a União. E assim, nós temos no artigo 155, que compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre. E ali tem vários incisos também, que são vários tributos, em que compete privativamente aos estados e ao Distrito Federal. E assim nós temos também o artigo 156. O que é o artigo 56? É a competência delegada aos municípios. O artigo 156 fala: compete aos municípios instituir impostos sobre, e ali tem vários incisos, que são vários tributos que compete privativamente àquele ente federado, que é o município, ok? Então ela é privativa. Somente
aquele ente político em particular, que a Constituição delegou, pode exercer essa competência. Aí nós temos também, pessoal, a competência comum, tá? Que é aquela que é atribuída a todos os entes políticos, de forma geral, ou seja, tanto a União como o Estado e os municípios podem exercer. Exemplo disso é as taxas e as contribuições de melhoria, que está previsto no artigo 145 da Constituição Federal. Lá determina que tanto o município, como o Estado, como a União, pode exercer essa competência de criar as taxas e a contribuição de melhoria. Ou seja, ela é comum. Eu posso ter uma taxa e uma contribuição de melhoria no município, no Estado, também na União. Tá? Isso é uma regra que a gente fala, uma classificação de competência comum. Nós temos também a competência residual. O que é competência residual? É uma competência que é determinada, atribuída somente à União para a instituição de tributos sobre base econômica distinta daquela já estabelecida no texto constitucional. Ou seja, é uma nova. Está lá previsto no artigo 154, inciso 1, tá? E ela determina que poderá ser instituído, né? Ou seja, a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que seja não cumulativo e não tenha o fato gerador ou a base de cálculo próprio dos discriminados nessa Constituição. Tá? Então, assim, é uma competência residual, ela pode criar um novo, desde que tenha essa situação, seja por lei complementar, e a hipótese de incidência e a base de cálculo não pode ser idêntica a qualquer outro tributo que já esteja em vigência no país. Tá bom, pessoal? E essa competência ela é residual porque ela é atribuída somente à União. Os estados, os municípios e o Distrito Federal não podem exercer essa competência residual. Essa competência é atribuída única e exclusivamente para a União. Tá? E nós temos mais uma também, que é o que a gente chama de, a doutrina classifica ela como uma competência extraordinária, que está prevista lá no artigo 154 também, que é aquela atribuída à União, da mesma forma que a residual, para a instituição de impostos na iminência, ou no caso de guerra externa, compreendidos ou não na sua competência. Tá? Então, nós temos lá essa competência residual, que é para a União, para a instituição de tributos sobre base econômica que já não exista no nosso ordenamento jurídico. E nós temos a extraordinária, que é aquela no caso de guerra ou iminência de guerra externa. Tá ok, pessoal? Peço que vocês continuem estudando, continuem acompanhando o AVA, tá, pessoal? Eu vou estar postando essas aulas semanalmente para vocês. Conto com o apoio de todos. Vamos seguir em frente para continuar nossos estudos e que todos possam, de alguma forma, contribuir para que a gente saia dessa situação de crise na nossa saúde pública, em nossa economia, enfim, de todas as formas. Tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Dúvidas, pessoal, estou à disposição. Já deixei ali o meu e-mail, o meu celular. Vocês podem me mandar o WhatsApp, podem me mandar o e-mail. Talvez eu não consiga responder naquele mesmo momento, porque as coisas estão muito tumultuadas agora neste momento, né? Mas, na medida do possível, eu vou estar ao lado de vocês para a gente vencer mais essa batalha. Tá bom? Um abraço a todos e até a próxima aula.